Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre mais uma confusão envolvendo São Paulo e seus dirigentes. Nos últimos dias vazou um áudio de uma mulher chamada Rita de Cássia Adriana Prado. E ela cobrava o Douglas Schwartzman, diretor das categorias de base, aquele que também se envolveu em confusão relacionada à venda de camarotes de maneira clandestina. Nesse contato telefônico, a Rita cobrava o Douglas por não ter recebido um carro BMW. Só para você entender, São Paulo e Austin, que é uma concessionária da BMW, haviam firmado um acordo no início dessa temporada que previa a cessão temporária de 12 carros BMW para o São Paulo, num contrato de abril a dezembro. Durante esse período, na troca por esses 12 carros, São Paulo cederia um camarote para 31 pessoas no Morumbis, além de propriedades de marketing e outras ativações. Dos 12 carros blindados, 5 blindados, e coube ao Júlio Casares, o presidente do São Paulo, escolher quem ficaria com esses carros. 4 ficaram para a presidência, 2 para o social, 1 para o financeiro, outros 3 para o departamento de futebol e mais 2 para a área administrativa. Nesse contato, a Rita cobrava do Douglas Schwartzman que ela recebesse um carro. E o Douglas dizia que não tinha por que ela receber esse carro, até porque ela foi apenas uma intermediária da negociação. Vamos ver se esse assunto também vira alvo de investigação da polícia. Já contei para vocês que o Thiago Corrêa, o mesmo delegado que conseguiu indiciar o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por furto qualificado, formação de quadrilha, entre outras coisas, está investigando o sumiço de mais de 10 milhões de reais do São Paulo, com saques periódicos, todos relacionados à contratação de atletas. Já o São Paulo escolheu um novo alvo no Botafogo, sem acerto com Savarino e Vitinho, que eram as prioridades numa eventual troca por Ferrarese e Pablo Maia. O São Paulo quer contratar Marlon Freitas, volante que já foi cobiçado por vários outros clubes grandes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians. Marlon tem 30 anos de idade, chegou a ser capitão do Botafogo e alguém super importante, especialmente nas 2 últimas temporadas. Apesar de ter uma idade limite, o São Paulo havia afirmado que contrataria jogadores mais jovens. O fato de o Marlon Freitas sempre atuar muitas partidas por temporada reforça a possibilidade dele ser contratado. Por exemplo, nesse ano, 58 jogos, 1 gol e 5 assistências. Desde 2022, os números são impressionantes. Pelo Atlético Goianiense, nesse ano de 2022 foram 70 partidas. Pelo Botafogo, 63 jogos em 2023, 65 jogos em 2024, além dos 58 jogos em 2025. Posso contar que, ao contrário do Vitinho e do Savarino, que não pretendem se mudar do Botafogo para o São Paulo, Marlon Freitas vê essa possibilidade como interessante. Ele gostou do projeto apresentado pelo São Paulo e faz força para que o negócio aconteça. Resta agora que o São Paulo e o Botafogo definam quem será utilizado como contrapeso. Vai o Ferrarese? Vai o Pablo Maia? Algum outro jogador do Botafogo pode ser envolvido nessa negociação? Tudo está sendo discutido entre clubes e também empresários dos atletas. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá dinheiro extra. O tricolor tem em mãos uma proposta de 6,5 milhões de reais pelo atacante Eric. Jogador que pertence ao São Paulo, esteve emprestado ao Vitória. O time baiano fez oferta para aquisição do atleta, mas a melhor proposta na mão do São Paulo é do Curitiba. Coxa oferece 1 milhão de euros pelo atleta de 28 anos de idade. Como o Vitória ofereceu menos e ainda deve 1 milhão de reais da multa por ter utilizado o Eric no confronto contra o São Paulo no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2025, tudo leva a crer que o Eric vai ser reforço do Coxa. 6,5 milhões de reais que certamente ajudam o São Paulo na busca por contratações. Já falei para vocês que o São Paulo tem até esse momento apenas o Danielzinho. Marlon Freitas é uma nova possibilidade, um zagueiro e um meio atacante são outras prioridades. O São Paulo também está de olho em laterais direitos. Só para arrematar, em relação ao Eric, temporada pelo Vitória de 38 jogos, 3 gols e 5 assistências, foi titular absoluto e peça importante na manutenção do Vitória na Série A do Brasileiro. Deixa eu te explicar por que o São Paulo virou alvo de uma investigação policial. Thiago Corrêa, o mesmo delegado que indiciou Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado, está apurando o sumiço de mais de 10 milhões de reais no São Paulo. Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar desvio de dinheiro na venda de atletas e enriquecimento ilícito. A polícia conseguiu constatar que há saques sistemáticos do São Paulo na era Júlio Casares. A ideia é entender
quais os diretores e funcionários responsáveis por esses saques repetidos, esses saques, essas retiradas em negociações de atletas. Caso extremamente grave que pode resultar em indiciamento ou, quem sabe, até em prisão. As investigações no São Paulo começaram depois dos desdobramentos no Corinthians. A Polícia Civil de São Paulo quis entender se a facção criminosa que tem atuação no Corinthians também tinha atuação no São Paulo. Não há qualquer relação, mas a polícia, a partir de uma série de denúncias, conseguiu apurar que existem irregularidades no Tricolor e elas estão sendo investigadas. Posso contar que essa investigação está em fase bem inicial no São Paulo, mas já que entrou de cabeça nessa história, a Polícia Civil, comandada pelo Thiago Corrêa, também vai investigar o esquema de venda clandestina de camarotes, denúncia que aconteceu nos últimos dias. É por essas e outras que está sendo cada vez mais difícil e insustentável imaginar a continuidade do presidente Júlio Casares, enorme pressão para que o Casares renuncie. Importante dizer que até agora não há nenhuma comprovação de participação do presidente, mas você pode ter certeza que, especialmente depois desse novo episódio de sumiço de 10 milhões de reais no departamento de futebol envolvendo vendas de jogadores, a coisa vai ficar insustentável para o Júlio Casares. Bora falar agora sobre o São Paulo. Setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026. Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gastão Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.